noite, pessoal. Eu sou Edivaldo Toledo, sejam bem-vindos ao programa Conexões. E a minha proposta de programa é sempre falar sobre a longevidade. Afinal, nunca envelhecemos tanto, né? Em 100 anos tivemos grandes mudanças socioeconômicas no país e isso proporcionou uma longevidade. E para isso, eu vou trazer assuntos. Esses assuntos são sobre saúde, sobre atualidade, sobre como viver mais e melhor. Afinal, tudo que a gente cuida dura mais, não é verdade? E antes de tudo eu quero agradecer ao Canal 25, onde eu fiz uma trajetória lá, agora estou na TV Mais Brasil. Agradecer ao Agnaldo, que teve paciência, me ensinou, me acolheu por mais de 2 anos. Tudo é o processo. Muito obrigado, Johnny, Dayana. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E agora aqui, na TV Mais Brasil. Hoje eu trouxe uma convidada especial que vai falar sobre terapia ocupacional. Nada mais é do que funcionalidade. E essa funcionalidade ela vai explicar para nós. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Edivaldo. Natália Brolo é terapeuta ocupacional, atua em nossa região, especialista em geriatria, assim como eu. Vamos lá, Natália? Sim, vamos. Pronta? Pronta. Seja bem-vinda novamente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Natália, fale um pouco, o que é ser terapeuta ocupacional? Explique para o nosso público essa profissão encantadora que traz funcionalidade para o idoso. Exatamente. A funcionalidade, ela é praticamente o berço da terapia ocupacional. Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde. Muitas pessoas não sabem que ela é uma profissão. Muita gente pensa que ela deriva da fisioterapia ou que ela deriva da psicologia. Não, é uma faculdade, são 4 longos anos de estudo e nós nos formamos profissional terapeuta ocupacional. Por que chama terapia ocupacional? Porque nós estudamos a ocupação humana. Quando nós vamos pensar o que é ocupação humana, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam de uma forma leiga, é para ocupar o tempo. Não, a terapia ocupacional não tem nada a ver com isso. Nós estudamos a ocupação humana no sentido mais primordial que ela tem. Então, vamos pensar que vamos escovar os dentes. Pegar a escova, levar a escova até a boca, conseguir abrir a boca, olhar no espelho, ver onde está a escova, tudo isso é considerado ocupação. Se trocar é uma ocupação, tomar banho é uma ocupação, pegar o ônibus é uma ocupação, ir ao trabalho é uma ocupação. E nós estudamos cada etapa dessa ocupação. Por isso o nome é terapia ocupacional. Muito bom, Natália. E você ressaltou uma dificuldade de compreensão das pessoas sobre profissão, né? Essa formação que na nossa região é muito escassa. Conta pra gente como que quem quer essa formação, onde você fez, como que foi que surgiu essa vontade de ser terapeuta ocupacional? Eu sou terapeuta ocupacional formada desde 2009, né? E quando eu estava no 3º colegial, eu sabia que eu queria ir para a área da saúde, mas eu não me encaixava muito bem em profissões como medicina ou biomedicina. Eu não conseguia me encaixar. Eu me encaixava melhor na fisioterapia e enfermagem. Inclusive, prestei enfermagem. Iríamos ser colegas de profissão, né? Mas eu prestei enfermagem. E quando eu estava para fazer a matrícula até na enfermagem, eu pensei, não é bem isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas a se recuperar, era o que eu queria. E então eu fui ler sobre terapia ocupacional, visitei estandes de terapia ocupacional e, como sempre, uma profissão mais desconhecida pelas pessoas, e resolvi fazer um ano de cursinho. Nesse 1 ano de cursinho, eu fui voluntária de uma terapeuta ocupacional. Na APAI de Jundiaí, beijo Fabiana, se você estiver assistindo, você que me fez querer ser terapeuta ocupacional. Decidi ser terapeuta ocupacional acompanhando a Fabiana por 1 ano.
E aí eu disse, quero ser TO. E nunca me arrependi da minha escolha. Porque o envelhecimento é novo para nós, mas também a terapia ocupacional é super jovem. Cronologicamente foi na década de 50. Sim, na década de 50 que nasceu a profissão, né? Mas vamos ver mais antigamente, a terapia ocupacional derivou da enfermagem. Por onde? Na Segunda Guerra Mundial. Quando tivemos soldados que foram amputados, que tiveram lesões medulares ou lesões muito graves e não conseguiam se recuperar, não tinham sua funcionalidade de volta e eram mandados de volta para suas casas, porém sem função nenhuma. Então, a terapia ocupacional veio derivada das enfermeiras que faziam esse trabalho de recuperar o escovar os dentes, ou se trocar. Foi aí que nós fomos nascendo no mundo, né? No mundo todo, como profissão. Sim, como grandes profissões também, infelizmente, foram criadas ou melhoraram, né, após grandes catástrofes. A partir de grandes catástrofes. A partir de grandes problemas ambientais ou até mesmo sociais. Sim. Na região, onde tem? Eu me formei na PUC Campinas. É uma faculdade de terapia ocupacional bastante tradicional aqui na região. Nós temos, depois da PUC Campinas, uma escassez muito grande de terapia ocupacional em nossa região. Nós temos a PUC em Campinas, a USP em São Paulo, USP em Ribeirão Preto, a UFSCar em São Carlos, a São Camilo em São Paulo e em Piracicaba. Né? Só temos essas faculdades de terapia ocupacional na região. Antigamente, nós tivemos na Unianchieta, aqui em Jundiaí, a faculdade de terapia ocupacional, mas formou uma turma e depois não teve mais turmas de terapia ocupacional. Não sei se por conta da procura ser baixa, por desconhecimento da profissão, ou se por não investimento das universidades e instituições de ensino. Porém, nós terapeutas ocupacionais estamos enfrentando uma fase, digamos assim, de muitas vagas para poucos profissionais. A procura é imensa e os profissionais estão escassos. Então, precisamos formar novos profissionais. As terapeutas ocupacionais que temos hoje não estão dando conta. Isso daí é uma situação muito séria. Eu que atuo na área de atendimento domiciliar, vejo o quanto é necessário e a escassez dos profissionais. Então, fica um alerta para as universidades da região, a Unifacamp, Silvia Oyama, se puderem me marcar e chamar a Silvia Oyama, que é coordenadora de curso da área da saúde lá na Unifacamp, por favor, abra campo para a terapeuta ocupacional, que os nossos idosos vão agradecer. Sim. Lógico que não é uma atuação exclusiva para a terceira idade, mas é de grande valia para a atuação no mercado da área da saúde, que auxilia muito os cuidados. A partir do momento que a pessoa desenvolve uma função, os cuidados ficam muito mais fáceis. Sim, né? Com certeza. E, Natália, conta pra gente como que foi que você foi cair, assim como eu, na área de geriatria. É bem curioso. Eu saí da faculdade dizendo que eu ia fazer pediatria. Saí da faculdade apaixonada pela neuroinfantil, pela área da na UTI neonatal e queria isso. Porém, o meu primeiro emprego que me fisgou foi em um ambulatório de geriatria, no Ama Previne em Atibaia, lá no Hospital Novo Atibaia. Um beijo para o pessoal Novo Atibaia também, meu primeiro emprego, tenho um carinho imenso por eles. E caí lá no ambulatório de geriatria e comecei a trabalhar com os idosos, trazer funcionalidade para eles. E fui me apaixonando de uma forma que eu esqueci a pediatria e falei, vou fazer pós-graduação em gerontologia. E foi o que eu fui fazer. Fiz a minha pós-graduação em gerontologia na Unifesp em 2012. E eu não parei de atuar com a gerontologia e geriatria desde então, desde 2010. Muito bem, Natália. Agora a gente vai para um intervalo e já voltamos.
Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Olá pessoal, estamos de volta aqui com a terapeuta ocupacional Natália Brolo, especialista em geriatria, e estamos esclarecendo ao grande público o que é ser e onde atua uma terapeuta ocupacional. Natália, conte para nós, além do público da terceira idade, onde, como e quais benefícios nós teremos e temos contratando uma terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional é um profissional extremamente versátil, né? Nós atuamos, inclusive, Edivaldo, na área da educação, né? Na área da educação especial, em crianças que precisam de um acompanhamento diferenciado. Nós atuamos no infantil, educação, desenvolvimento neurológico, reabilitação neurológica. Atuamos com reabilitação de adultos, né, funcionais, tanto na neurologia, falando da reabilitação física, quanto na saúde mental. A terapia ocupacional tem um papel na saúde mental. Então, atuamos em CAPS, em residências terapêuticas, em ambulatórios de saúde mental, porque desordens de saúde mental também trazem prejuízos para a funcionalidade da pessoa, né? Então, você não consegue ter uma funcionalidade adequada nas suas atividades de vida diária com desordens mentais graves. E a área em que eu atuo, que é a área da gerontologia, trazendo funcionalidade para idosos que estão disfuncionais por uma doença neurodegenerativa ou porque precisam de reabilitação neurológica por ter sofrido um AVC, por ter tido um TCE, uma lesão medular. É a área em que eu mais atuo, que é adulto e idoso, reabilitação neurológica e cognitiva. Entendi. E, Natália, citando o AVC, que você falou, que é uma das doenças mais incapacitantes no mundo, como que nós podemos, aí eu falando para um público restrito, que seria um público que tem convênio de saúde, como que nós conseguimos o atendimento com a terapia ocupacional para reabilitar um paciente com pós-AVC? É lógico que no SUS nós temos um outro caminho, sim, mas no plano de saúde, como que nós fazemos para ter acesso ao serviço? Algumas clínicas que têm terapeuta ocupacional cobrem convênios médicos, né? Hoje em dia temos muito sistema de reembolso, onde o profissional de saúde e terapeuta ocupacional está incluso, pode emitir um recibo ou uma nota do atendimento e o paciente conseguir o reembolso. Então, procurar essas clínicas onde tem, muito provavelmente o paciente está fazendo fisioterapia também após um AVC, eles são coligados, né? A fisioterapia e a terapia ocupacional nessa reabilitação. Procurar as clínicas de fisioterapia que conheçam os terapeutas ocupacionais e buscar esse atendimento. Entendo. E na Rede SUS, qual é o caminho? A Rede SUS tem um caminho mais conhecido, né? Após o próprio AVC, a pessoa é encaminhada para o Centro de Referência de Deficiência Física e Neurologia, falando aqui, né, da nossa região, e esse centro de referência encaminha a pessoa para a reabilitação caso ela necessite. Entendo. Natália, qual é a sua patologia que você consegue melhor desenvolver a sua atuação na sua área de conhecimento? Conta para nós. A minha maior atuação hoje, em que eu me dedico mais, são na gerontologia, cuidados paliativos e orientação familiar.
dentro dos cuidados paliativos. Do público idoso, que tem doenças neurodegenerativas, em sua maioria. Eu acompanho essas famílias, tanto quanto o idoso, para trazer maior funcionalidade para ele no dia a dia, apesar de suas doenças, apesar de sua incapacidade ou de sua dificuldade perante a doença, e acolho essas famílias, porque traz muito sofrimento para todo mundo. Então, a minha atuação não é exclusiva hoje com o idoso que está com a doença, sim, é um acompanhamento familiar. Conta para nós como que é esse acolhimento, Natália, porque só quem tem um paciente com neurodegeneratividade em casa sabe o quanto ainda é carente de informação e de acolhimento. Às vezes a pessoa se sente sozinha, se sente desacolhida pelo próprio sistema de saúde, e nós, como profissionais da área da saúde, temos a obrigação desse acolhimento. Sim. Com o paciente portador de Alzheimer, demências, que são tantas, Parkinson. É um diagnóstico muito complexo, que nós sabemos que não tem cura, e é difícil de compreensão ao familiar. E o papel da terapia ocupacional tem esse papel, além do idoso, também com a família, de acolhimento. Conta para nós um pouco dessa experiência no atendimento domiciliar, Natália. Esse atendimento familiar, eu não iniciei fazendo esses atendimentos. Eu iniciei fazendo estimulação cognitiva semanal com esses pacientes que eu acompanho hoje, em sua maioria. E eu percebia que a estimulação cognitiva semanal para esse paciente era muito importante para manter suas habilidades cognitivas, porém não era suficiente para a família. Eu sentia que a família continuava angustiada, continuava tendo sofrimento e não sabendo lidar com comportamentos desse idoso, com disfunções desse idoso. E eu pensei comigo, eu falei, eu preciso fazer algo mais pela família do que pelo próprio idoso, porque eles chegam em algum grau de incapacidade onde nem a estimulação cognitiva eles aceitam. Você conhece bem esse público, né? Que tem Sim. bastante rejeição de profissionais, rejeição de atendimentos e rejeição do próprio diagnóstico, né? E quando eu pensei em começar atendendo as famílias, comecei com reuniões familiares onde eu explicava o que era a patologia, apesar de já ser explicado por toda a equipe, deixar bem claro que esses pacientes são acompanhados por uma equipe, ninguém consegue fazer um trabalho sozinho com esses pacientes. Mas eu explicava novamente o que é a patologia, explicava por que alguns comportamentos apareciam, como lidar com esses comportamentos, que eu levanto aqui, que é o mais difícil para a família. Não saber lidar com os comportamentos dos idosos, vamos citar aqui Alzheimer, com demência de corpos de Levy, demência frontotemporal, Parkinson, que acompanha a demência. E eles não sabem lidar com os comportamentos, é muito difícil para a família. O meu pai, a minha mãe era de uma forma e hoje ele é de outra. E como que eu respondo? Eu respondo da mesma forma que eu respondia antes? Eu trato ele da mesma forma que eu tratava antes? Hoje ele não escova o dente mais, hoje ele não toma banho sozinho. O que eu faço? Eu dou banho nele ou eu posso ajudar? E eu comecei essas orientações assim. E hoje eu trabalho especificamente no atendimento domiciliar com isso, com as orientações dos familiares, para isso reverberar na funcionalidade do idoso. Eu vou fazer uma pergunta, Natália, um pouco complexa, que é de difícil compreensão para quem não, de fato, ainda não estudou de uma forma profunda a neurodegeneratividade, que é o caso de portadores de Alzheimer e demência. Como meu familiar portador de demência consegue falar o meu nome, lembrar quem eu sou, mas não consegue executar algumas atividades de autocuidado? Como que a gente consegue abordar essa família que está carente de informação, está com essa dificuldade de compreensão e está vendo que está perdendo aos poucos o seu familiar?
É bastante complexo, porque explicar para as famílias isso também é bastante complexo. Quando a gente fala em Alzheimer ou demência, o que todo mundo pensa no senso comum? Todo mundo pensa na memória. Na memória. Ah, mas não está perdendo a memória. Ele lembra de tudo. Ele lembra até o que comeu no café da manhã. Alguns lembram o que aconteceu ontem, o que aconteceu de manhã, mas não consegue tomar um banho. Não consegue fazer o próprio prato na hora da refeição mais. E nós temos que desmistificar para essas famílias o que é a demência e que ela vem acompanhada mais de disfuncionalidade, ou seja, não conseguir mais executar as tarefas mais simples do dia a dia, do que vem acompanhada de perda de memória. A perda de memória é o de menos, até, se a gente for dizer, né? Sim. Dentro de todo o contexto da demência, a perda de memória ela é o que menos impacta. Não é a menos impactada, mas é o que menos impacta. O que mais impacta essa pessoa, esse idoso e essa família é a disfuncionalidade e as alterações de comportamento que vem acompanhado da disfuncionalidade. Sim, essa é a principal dificuldade para nós que temos o atendimento domiciliar. Eu que monto a equipe para atendimento domiciliar, faço supervisão, organizamos a escala, a demanda familiar, que é a dificuldade de compreensão, de fato, da parte cognitiva de perda do idoso, ou do portador de neurodegeneratividade, que a gente sabe que não é só idoso, infelizmente, que possui um quadro deste clínico, mas também é uma dificuldade de compreensão da parte emocional, né, Natália? Sim. É muito difícil a gente ver que o nosso ente querido está partindo lentamente. Mas conta para nós outra curiosidade que eu já ouvi de famílias, e é muito importante a gente esclarecer que eu estou contratando um terapeuta ocupacional para jogar com o meu idoso. Não é bem isso, mas vamos lá, vamos explicar para esses familiares a importância do terapeuta ocupacional. É por isso que eu quero ressaltar muito a importância, porque cada avanço de trabalho que o terapeuta ocupacional consegue, é muito mais fácil o cuidar e o manejo em casa. Sim. Conta lá, Natália. Quando vemos um atendimento propriamente dito do terapeuta ocupacional, utilizamos de atividades que nós chamamos de recursos terapêuticos. Então, quais serão nossos recursos terapêuticos? Pode ser um jogo de figuras, se ele ainda identifica figuras, um jogo de palavras, se ele ainda consegue ler e identificar palavras. E aí entram vários recursos, entram dominó, entra baralho, jogo de xadrez, de dama. E também usamos o recurso terapêutico que se identifique com aquele idoso. A gente é impossível propor um jogo de dominó para um idoso que nunca teve contato com o dominó, que isso nunca fez parte da vivência dele. Ou sugerir um jogo de palavras para um idoso que não é alfabetizado. O recurso terapêutico, ele tem que ser coligado com a vivência desse idoso. Então, nós estudamos toda a vivência, toda a história e o que ainda existe preservado para montar o recurso terapêutico. Então, montamos o recurso que vamos usar naquele atendimento. Vamos dar um exemplo aqui que seja um jogo da memória com frutas, né? Vamos dar um exemplo. Nossa, o terapeuta ocupacional está jogando ali com meu pai e minha mãe, parece não ter sentido. O que na visão do terapeuta ocupacional estamos trabalhando? Identificação, para quando ele tiver vontade de comer alguma coisa, ele ainda consiga identificar. Associação, nós usamos a associação para nos vestir, então cueca é cueca, tenho que colocar por baixo da minha roupa, isso é uma associação, sendo trabalhada com aquele recurso terapêutico. Independência, de poder falar ainda de forma independente, o que precisa, o que quer. Memória, trabalhamos dentro desse recurso. Então, um recurso terapêutico trabalha inúmeras funções cognitivas para um idoso.
E motoras também. Muitas vezes vemos, o terapeuta ocupacional tá ali mexendo na massinha com o meu pai, né? Apertando a massinha. Temos esses atendimentos também. Por que nós estamos ali apertando a massinha? Não é simplesmente para que ele abra e feche a mão, né? Não é simplesmente um movimento pelo movimento. O terapeuta ocupacional está ali pensando para ele segurar o garfo, para levar para a boca, como que ele tem que fazer esse movimento, para ele escovar os dentes, pegar a escova, levar a boca, a escova de cabelo. Eu costumo brincar que o terapeuta ocupacional é uma visão minuciosa. Nós olhamos para um paciente, a gente começa a desmembrar todas as funções, etapas de funções e aonde a gente pode ajudá-lo. É o que eu disse no começo, né? Trazer uma função para aquela desfuncionalidade momentânea. Sim. Pode ser momentânea, como pode ser progressiva, como Sim. é o caso de outras doenças. Outra curiosidade muito grande que nós temos no atendimento domiciliar, em casos específicos, é a síndrome do pôr do sol, Natália. É aquele manejo todo especial que o cuidador... Agora eu quero que você fale para os nossos cuidadores. Todos que prestam esse atendimento em casa, nós sabemos da dificuldade, a luta que é cuidar de um paciente neurodegenerativo, mas tem um horário ali muito pontual a partir das 3 horas da tarde, que começam, quero ir embora, não quero ficar aqui, vou sair, estou esperando meu marido, tem várias coisas. Fala um pouco para a família o que é a síndrome do pôr do sol, o que a gente faz, como que é o melhor manejo. A gente sabe que tem o caminho medicamentoso, mas só medicamento não é o ideal. Não. Que desespero, né? A síndrome do pôr do sol acho que um dos maiores desesperos das famílias e dos cuidadores. Porque o que ocorre ali? O idoso, principalmente o idoso que tem um quadro neurodegenerativo, tem um desajuste de melatonina ali na área hormonal, que isso afeta, né, ele cerebralmente, e ele tem uma angústia muito grande. Não é nem quando começa a entardecer, Edivaldo. Tem pacientes que iniciam a síndrome do pôr do sol às 10 da manhã. Né? Isso a gente consegue pescar que ele está na síndrome do pôr do sol pela alteração de comportamento, né? Pelo início do desespero, da perambulação, anda de um lado para o outro, e aí começa, o mais comum é eu quero ir para minha casa, quero ir embora para minha casa, me leva para minha casa. E aí eles fazem malas, né? Eles costumam fazer malas, fazer trouxinhas de roupa, e ir para a porta porque ele está indo para a casa dele. Isso nós ajudamos com o medicamento para que mantenha esse idoso um pouco mais calmo, um pouco mais sereno, mas os manejos ambientais e verbais são essenciais para essa fase. Senão nós vamos ter guerra todo dia dentro das residências. Como tem que ser esse manejo? Né? Primeiro que o mais importante é, um pouco antes do entardecer, acender as luzes artificiais da casa. Esse é o manejo ambiental, que a gente chama, né? O manejo que nós vamos fazer no ambiente. Então, acender as luzes da casa, que ele vai se sentir um pouco mais seguro, não vai observar o entardecer, isso vai trazer um pouco mais segurança e previsibilidade para esse cérebro. O manejo verbal consiste em: quero ir para minha casa. Como que o cuidador vai responder? Vai falar: não, você está na sua casa. Pronto, criou-se o pior cenário possível. Porque esse idoso, para ele, nessa memória afetiva que ele tem, ele não está na casa dele. E nós não sabemos para que casa ele quer ir. Então, qual a melhor conduta que eu oriento meus cuidadores, meus familiares a dizer é: tudo bem, você vai para sua casa. Fica tranquilo, mas vamos tomar um lanche antes, porque eu não sei se lá tem comida. E desviar esse idoso, essa atenção desse idoso para uma outra atividade. Normalmente as refeições são as atividades de maior conforto. Então desvia o idoso, a atenção dele de uma forma tranquila para a atividade de refeição. Natália, continua. Terminou de comer o lanche, quero ir para minha casa, quero ir para minha casa. Eu vou para minha casa? Vamos embora para minha casa. Isso é muito recorrente.
Então, o cuidador vai continuar dizendo: senhor vai para sua casa, senhora vai para sua casa, fica tranquilo, é que o carro ainda não chegou, né? Daqui a pouco ele chega, quando anoitecer chega, e desvia para outra atividade de conforto, banho, vamos tomar um banho, para não ir para lá sem tomar banho, né? Então, desvia para outra atividade de conforto. Se o idoso tiver algo que ele goste muito de fazer, use essa atividade para esse horário. Por exemplo, assistir um filme ou missa, né? Algumas idosas gostam muito de assistir missa ou culto. Desvia esse idoso para essa atividade. É o essencial. E as pessoas me perguntam: Natália, eu estou mentindo? Eu vou mentir para minha mãe? Eu vou mentir para o meu pai? A gente não chama de mentira, a gente chama de manejo. Manejo para não ter conflito. Manejo de conforto, né, Sim, Natália? manejo de conforto, porque se a gente não manejar dessa forma, vai ter problema para o idoso, para o familiar, e eles vão ficar dentro de um conflito eterno, não vão conseguir sair. Porque a síndrome do pôr do sol pode durar 1 ano, 6 meses, 8 meses, dia após dia. Sim. Imagine você em um conflito, imaginando querer ir embora para alguma casa, talvez que seja da infância, uma casa que fisicamente já não existe mais, somente no emocional, e no ambiente desconhecido, onde você olha a sua filha, seu filho, e você não reconhece aquele familiar. E além de tudo, ainda mais com um cuidador dentro de casa, um estranho. Então, isso não trata-se de uma mentira. Quando nós pedimos para a família concordar, tentar propor algo mais adequado, legal para o idoso, não são mentiras. Infelizmente, muitas vezes a gente realmente tem que encarar um personagem naquele cuidado, mas é um manejo de conforto. Vamos rapidinho para o intervalo e logo mais a gente vai saber um pouco mais sobre a terapia ocupacional. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é Saúde. Cuidar é Saúde. Onde há cuidado, há amor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para falar sobre terapia ocupacional e tem uma curiosidade que muitos não conhecem, né, Natália? Que a terapia ocupacional consegue prevenir deformidades quando o paciente é acamado e também lesões de úlcera por pressão, ou seja, não é só uma atribuição da enfermagem, também é uma grande orientação da terapeuta ocupacional. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, podemos falar sobre isso. Eu tive bastante experiência nesse sentido em UTIs, né? Quando eu trabalhei em UTIs. Nas UTIs trabalhamos em equipes, né? Temos todos médico, enfermeiro, fisioterapeuta. E a TO tem um trabalho muito importante, principalmente no Covid, nós tivemos trabalhos muito importantes nas UTIs, de posicionamento em leito. Então, nós posicionamos esse paciente de uma forma adequada no leito, porque o fisioterapeuta, ele vai lá, ele faz o movimento do paciente, trabalha toda a movimentação passiva para que esse paciente também não tenha deformidades, nem dor, nem perda de massa, de movimentos. Porém, o terapeuta ocupacional, ele promove um posicionamento adequado, porque o fisioterapeuta está lá em um momento do dia, vários momentos, mas não é o dia todo. E como vai ficar esse posicionamento? O posicionamento pode propiciar uma úlcera por pressão, ou esse posicionamento pode prevenir uma úlcera por pressão. A terapia ocupacional constrói, né, confecciona coxins, né, muito conhecida essa palavra dentro de hospitais, coxins para o melhor posicionamento de occipital, sacral, calcâneo, para maior conforto, e também pelos pacientes que acabam entrando em padrões flexores, principalmente das mãos
Em UTIs é muito comum. E esses padrões flexores causam deformidades, encurtamento dos tendões e dor. Isso causa dor para esses pacientes. Confeccionamos também dispositivos para alongar e ficar em posições funcionais dos pacientes acamados. Então, é uma profissão muito versátil, né? Sim, bastante versátil. Lógico que aqui ela acabou abordando sobre o atendimento em unidade de terapia intensiva, mas essas deformidades também acontecem em pacientes acamados, Sim. em casa, pós-AVCs, Sim. avanço de Alzheimer já em graus avançadíssimos, demências e Parkinson, né, Natália? Está crescendo, infelizmente, né, os diagnósticos precoces. Felizmente por ser precoce, mas infelizmente por ser um diagnóstico, né, e muitas vezes bem precoce, né, a partir aí dos 45, 48 anos. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o Parkinson? Sim. A atuação no Parkinson, ela é transformadora. A atuação da terapia ocupacional no paciente com Parkinson. Principalmente aqueles que apresentam sintomas não só cognitivos, mas sintomas motores em membros superiores, né? Principalmente os que apresentam ou uma rigidez muito grande ou o famoso tremor, né? Que todo mundo conhece o tremor. Que nem sempre está associado. Quando apresentam esse tremor, esses pacientes têm uma dificuldade imensa de se alimentar. Né? Começa uma dificuldade tão grande porque nós pensamos, com o garfo não está mais indo, então vou usar a colher. Mas com a colher também não dá. Né? O tremor de ação, ele é tão intenso que esse paciente não consegue mais levar a comida até a boca. E o que os familiares e o próprio paciente pensam? Então, para comer, vou dar na boca do paciente, né? Vão alimentá-lo, porque não pode ficar sem comer. E o que acontece nesse ato de eu alimentar um paciente que pode comer sozinho ainda? Esse cérebro vai começar a perder essa função precocemente. Perder a função de como se leva um talher até a boca, os movimentos que nós fazemos para levar um talher até a boca. Por que eu falo muito de talher? Por que eu falo muito de alimentação? Porque é a nossa atividade mais básica. Sim. Nossa funcionalidade mais básica, primitiva e mais essencial é a alimentação. E cultural. E como que um terapeuta ocupacional age ali, então? Tá falando que ele não come mais sozinho, então o que o terapeuta ocupacional faz por ele? Nós temos as adaptações de utensílio. Muito provavelmente alguém já viu. Uma colher mais grossa, com o cabo mais grosso, ou uma colher tortinha para ali, tortinha para aqui. Muito comum em demências. Né? Muito comum em demências. Então, vocês vão falar, um terapeuta ocupacional passou por aqui. Viu uma colher em um ângulo diferente, um terapeuta ocupacional passou por aqui. Porém, algumas pessoas tentam por elas mesmas fazer essa adaptação. Nós não engrossamos o cabo da colher a olho nu, nem também entortamos a colher para qualquer lado. Nós assistimos o paciente fazer essa atividade, nós temos que assisti-lo tentar Sim. comer, ver qual é a dificuldade, em que ângulo nós precisamos mudar essa colher, em que tamanho precisamos engrossar esse cabo, virado para qual lado, se vai precisar de alça, se não vai precisar de alça, se ele consegue segurar mesmo grosso ou não. Então, tudo vai sendo adaptado para que ele possa realizar a atividade com independência. E quando ele realiza, ali é transformador, assim, os pacientes que não estavam conseguindo comer sozinhos, voltarem a comer sozinhos. É transformador. Meus olhos brilham quando isso acontece. De todos, né? Inclusive dos familiares e dos cuidadores. O projeto do programa Conexões, Natália, é sempre trazer um assunto que seja de grande angústia dentro da casa, e essa é minha proposta de conexão com os meus familiares, dos meus clientes. Essa dificuldade de compreensão e de acolhimento, como eu disse em outro bloco, do acolhimento
da falta da equipe multidisciplinar, porque realmente é muito custoso economicamente nós termos uma equipe multidisciplinar ao nosso dispor, e também a compreensão do passo a passo dessas doenças tão avassaladoras que não atinge só um membro, atinge a família inteira. Por isso que é muito importante, desde o início do diagnóstico, enquanto nós temos a função preservar. Por isso que a Natália enfatizou a parte da alimentação, porque culturalmente as pessoas não querem deixar o idoso se sujar, não querem deixar o idoso derrubar a comida no chão, né? É uma questão cultural, nós temos esse hábito, e é brasileiro, e é latino, mas ao mesmo tempo é muito angustiante quando a gente vê o idoso que não está conseguindo comer. Por isso que é muito importante a preservação das funções, né? Não só da alimentação, né, Natália? De outras funções, a higiene, o andar, o manejo. Você quer discorrer um pouco para falar com o nosso público, que é muito importante eles terem essa informação. O que nós consideramos cuidar. Eu converso muito isso com os familiares. O que é considerado cuidar para você? Porque para muitos familiares, considerar cuidar do meu ente querido é vesti-lo, poupá-lo, poupar a energia dele. Então eu vou dar na boca dele para poupar o sofrimento. É difícil para ele, então eu vou poupar o sofrimento dele, vou dar para ele. Vou vestir o meu ente querido, vou colocá-lo na cadeira de rodas para ele não ter esforço de andar, vou fazer tudo por ele. E isso as pessoas consideram cuidar, né? É uma forma de considerar cuidar. Quando a gente entra dentro dessa família, dentro dessa casa, para tentar mostrar que você dar um pouco de independência para ele, nas atividades que ele conseguir fazer, também é um ato de cuidar, e melhor do que fazer tudo por ele, porque esse idoso vai se sentir melhor. Sim. Quando ele não faz nenhuma atividade dele, ele não se sente bem. Ele vai se sentir melhor realizando alguma atividade, nem que sejam frações das atividades. Não precisa ser a atividade toda. Então é uma frase que eu uso muito, acho que todas as famílias que eu atendo conhecem essa frase. Vamos fazer junto com ele e não por ele. Isso mesmo. É muito importante, enquanto ele tem função, preservar ou estimular. Nós vamos para o último intervalo e voltamos já para falar mais sobre terapia ocupacional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva, e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. Estamos de volta com o programa Conexões, falando com a terapeuta ocupacional Natália Brolo, especialista em geriatria. Natália, quero que você fale para o público geral que precisa de uma terapeuta ocupacional e quais recados, pela sua vivência, você quer passar para todos os seus clientes e familiares. Principalmente, sabe aquela dificuldade de interação familiar, um filho quer uma coisa, outro filho quer outra, e no fim não é bem isso. Conta aí pra gente. Trabalhar com essa dinâmica familiar é algo difícil por si só. As famílias já têm suas psicodinâmicas próprias, cada uma tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua, e as suas dificuldades.
Quando um profissional adentra essas dificuldades e essas famílias, trazendo orientações, trazendo necessidade de dar funcionalidade, as famílias se esquivam bastante, né? Falam, o que ela veio mandar na minha casa, mandar na minha rotina? Refazer a rotina, mamãe sempre comeu assim, dessa forma. Por que vai mudar tudo agora? As famílias acabam se esquivando e nesse esquivar das famílias, a gente atrasa muito a funcionalidade do idoso. Temos atrasos, né, de poder promover um pouco mais de função, um pouco mais de sentimento de pertencimento à sociedade que esse idoso precisa ter. Ele precisa sentir que ele ainda pertence ao ambiente em que ele está. E através de uma rotina funcional, junto com os cuidadores contratados ou familiares, ou seja, quem for que vai promover essa rotina, é essencial para ele. E se nós ficarmos travados nela, vamos atrasar e esse paciente vai perder tempo. E nós não estamos lá para perder tempo, estamos para ganhar. Uma frase muito bacana que eu ouvi na faculdade era que a terapia ocupacional não aumenta os dias de vida de um paciente, mas ela pode aumentar a vida desses dias. Sim, fundamental. Trazer qualidade de vida e uma esperança Sim. de horas melhores. Não Sim. são dias. Dias é muito tempo. Porque só ter a garantia de se viver mais não é uma garantia de funcionalidade. Como vai ser essa vida a mais? Essa é a nossa função como equipe multidisciplinar, multiprofissional. É como será essa vida a mais? A gente não garante que sobreviver e viver mais tempo é um tempo de qualidade e funcionalidade. Mas os profissionais da equipe multidisciplinar estão ali para isso, para fazer essa extensão de vida ser a melhor possível. Sim. Natália, como que faz para te achar, para falar sobre sua experiência, para você vir a público contar um pouco sobre a terapia ocupacional, contratá-la como terapeuta ocupacional? Passa para nós seu contato, telefone, Instagram, como nós achamos você? As minhas redes sociais, o meu Instagram é natalia.brolo.to, Natália sem H, né? Esse é o meu Instagram, podem me contactar por ali também. E também tem o meu telefone, né, que é o meu meio de contato mais fácil com as famílias que me procuram. Pode falar o número? Pode, por favor. 11 9 7286 3026. Repete, por favor. 11 9 7286 3026. Algo mais que você queira falar para seu público? Ficou alguma informação? Eu espero que as pessoas estejam mais esclarecidas sobre a terapia ocupacional, que se estiverem esclarecidas que é uma profissão, eu já fico muito feliz, porque é muito comum ninguém saber que é uma profissão, né? Que a gente estuda 4 longos anos para ganhar aquele diploma de terapeuta ocupacional. E espero que tenhamos uma formação específica na nossa região. Espero. É uma esperança para que a gente consiga suprir as demandas, porque se continuar dessa forma, os terapeutas ocupacionais não vão conseguir suprir. Nós já não temos, né, uma quantidade de terapeutas ocupacionais suficientes, né? Temos um grande número na região de instituição de longa permanência, Sim. Temos bastante campo para atendimento domiciliar e, infelizmente, nos deparamos com essa falta desse profissional. E o que nos preocupa muito é a substituição do terapeuta ocupacional por outros profissionais. Né? Está ocorrendo isso, a substituição de terapeuta ocupacional por outros profissionais. Não criticando as instituições, criticando a própria escassez de profissional. Sim. Né? Porém, nenhum outro profissional consegue executar o que outro profissional faz. Então, eu nunca vou conseguir, como TO, executar o que um físio executa. Você, como enfermeiro, nunca vai conseguir executar o que eu, TO, executo. Sim. Cada um consegue executar a sua especificidade. Então, para que não ocorra essa substituição, que vai penalizar o paciente, não o profissional, vamos tentar
abrangir os cursos de terapia ocupacional por aqui. Não é só o ato de fazer, é o porquê fazer Sim. a atividade. Tem que ter um porquê. Bom, muito obrigado a você que assistiu o programa Conexões. Vou trazer sempre assuntos relevantes. Caso você tenha alguma sugestão de pauta, entre em contato lá no meu Instagram, @edivaldo.toledo. Tem meu telefone comercial lá, que é 11 94007 5391. E caso você precise de cuidadores de idosos ou cuidadores de pessoas em sua residência, contacte a Cuidare, que com certeza nós vamos atender com o maior carinho você e sua família. Acesse o site cuidareasaude.com.br ou edivaldodetoledo.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até terça-feira que vem, às 20 horas. Até logo. Tchau, tchau.